Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Gustavo, com mais uma aula de Física. Hoje uma aula para o segundo ano sobre fenômenos ondulatórios. Então, na nossa última aula, nós começamos a discutir, estamos discutindo já há algumas semanas o estudo das ondas. A gente viu o que é uma onda, quais são as diferentes classificações que uma onda pode ter. A gente viu também quais são as características físicas das ondas, amplitude, comprimento de onda, frequência, período, e a gente viu que com isso eu consigo calcular a velocidade de uma onda, E a gente viu também que para o caso de uma corda, a velocidade da onda ela tem uma fórmula bem específica dada pela equação de Taylor. Beleza. Hoje nós vamos estudar quais são os fenômenos ondulatórios, Que tipo de fenômenos que podem acontecer com as ondas, ok? E aí alguns tipos de ondas vão apresentar certos tipos de fenômenos e outras não. A gente vai ver mais para frente na aula, tá? Então, o primeiro fenômeno ondulatório que a gente tem aí é a reflexão, que é quando a onda ela incide sobre um obstáculo, ela bate no obstáculo e retorna ao seu próprio meio de propagação, tá? Então, o importante aqui na reflexão, é isso que está ressaltado aqui nesse segundo ponto, que é a velocidade da onda, tá? A sua frequência e aí, por consequência, o seu comprimento de onda vão permanecer inalterados, ou seja, eles não vão mudar, tá? Mesmo depois da reflexão, ok? No caso de uma corda, eu vou ter uma particularidade, porque ele vai depender se a corda está presa numa extremidade fixa ou numa extremidade solta, tá? Se eu dou um pulso numa corda, ele vem com uma fase e ao refletir, esse pulso ele inverte a sua fase, ou seja, se antes estava virado para cima, volta virado para baixo e vice-versa também. Com a extremidade solta, com a extremidade livre, essa onda ela vai poder movimentar aqui essa extremidade ao refletir. E aí o pulso não vai ter mais uma fase invertida. Ele vai voltar com a mesma fase, como vocês podem ver na imagem aí. Então essa é a reflexão. A refração das ondas, como que acontece isso? A refração é quando uma onda ela muda de meio de propagação, ela vai de um meio para o outro, tá? Por exemplo, a luz, quando ela vai do vácuo para a atmosfera terrestre ou do ar para a água, tá? Isso é um fenômeno chamado de refração. Quando a refração acontece, a onda ela vai mudar a sua velocidade e a sua direção de propagação, tá? A única coisa que não muda numa onda é a sua frequência, tá? Porque lembra, a frequência é uma característica física da onda, ela não pode ser alterada, tá? Entretanto, o comprimento de onda vai mudar, vai se alterar, ok? Como é que vai ser essa refração em cordas, Já que a gente sempre está falando do caso da corda, a refração pode acontecer quando eu tenho uma onda que viaja numa corda, se essa corda ela possui diferentes materiais na sua composição, ao longo dela. Então, se tem uma corda mais grossa que vai para uma corda mais fina, ou de um material mais denso para um material menos denso, a corda, além de refratar, ela vai refletir também. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, eu tenho o pulso incidente com velocidade VA, ele é refletido com a mesma fase, e aí eu tenho um pulso que continua viajando aí para a direita, tá? E esse pulso é chamado de pulso refratado, porque eu vou mudar de meio, De uma corda mais densa e fui para uma corda menos densa. É importante dizer que o pulso incidente e o pulso refletido, eles possuem a mesma velocidade, tá? Agora, o pulso refratado vai possuir uma velocidade diferente. Nesse caso aqui, como é de maior densidade para menor densidade, a velocidade do pulso refratado vai ser maior que a do pulso incidente, ok? E o caso contrário, quando eu estou indo de uma corda com menor densidade para maior densidade, uma corda mais fina para uma mais grossa. Eu vou ter um pulso que é refletido, só que repare que o pulso que é refratado, ele é refratado com uma amplitude menor e, consequentemente, com uma velocidade menor também, tá? Então, as questões de vestibular, quando isso é cobrado, eu quero saber, geralmente, qual é a velocidade do pulso refratado em relação ao pulso incidente. Aí, de maior densidade para menor, a velocidade é maior.
né, do pulso refratado, e o contrário acontece. Quando eu tenho uma corda de menor densidade para uma de maior densidade, o pulso refratado ele possui uma velocidade menor. Ok? E aí a refração ela tem algumas leis. Não é importante a gente saber a matemática agora. Mais para frente, quando a gente estiver estudando a luz, isso vai ser mais importante, tá? A primeira coisa é que geralmente eu vou representar a refração entre dois meios dessa maneira. Ó. Eu tenho a minha onda aqui em vermelho incidindo na interface entre dois meios, tá? Que está dividindo aqui, e aí ela passa para outro meio. Repare que a sua direção de propagação vai mudar, né? Aqui no primeiro meio ela estava na horizontal, depois ela vai estar com uma certa inclinação aqui. Essa inclinação com relação a essa reta aqui, ó, é que vai importar para a gente, que vai nos dar os ângulos de incidência e de refração. E essa reta que está tracejada aqui, essa linha, é chamada de normal. E a primeira lei da refração vai nos dizer justamente isso, que o raio incidente, esse raio aqui, a normal e o raio refratado estão todos contidos no mesmo plano. Mesmo que seja uma situação em 3 dimensões, esse fenômeno ele acontece em 2 dimensões, ok? E aí tem a lei de Snell-Descartes que vai relacionar, né, o seno desses ângulos de incidência e refração com a velocidade e o comprimento de onda dessas ondas, tá? Beleza. E a difração? A difração vai ser um fenômeno que vai permitir com que uma onda atravesse fendas ou contorne obstáculos, como vocês podem ver aqui nas imagens, tá? Por que eu consigo ouvir, às vezes, uma pessoa falando atrás de uma parede, ou atrás de uma porta, ou atrás de um muro, né? Mesmo que eu não esteja vendo essas pessoas. Isso ocorre por causa desse fenômeno da difração, porque as ondas elas têm essa capacidade de contornar os obstáculos, tá? Só que essa difração só acontece quando a fenda, quando o obstáculo que a onda encontra, ele é mais ou menos da mesma proporção que o comprimento de onda dessas ondas. Perceba aqui nessa imagem, ó, que aqui, ó, essa fenda é muito grande, e aí quase não ocorre difração, né? Agora, quando eu diminuo aqui a fenda para mais ou menos o tamanho do comprimento de onda, aí sim dá para ver que eu vou ter uma difração bem acentuada, né? Ocorrendo desse jeito aqui, beleza? E a interferência? A interferência também é conhecida como superposição de ondas. Ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, tá? E aí a interferência vai gerar uma onda resultante, que vai ser a soma, tá, das amplitudes dessas ondas. E aí essa onda, essa interferência, ela pode ser ou construtiva ou destrutiva. Ela vai ser construtiva quando os vales e as cristas das ondas coincidirem, tá? Então, que nem aqui eu tenho dois pulsos, tá? Que estão vindo aqui com duas cristas. Quando eles vão chegar num ponto onde eles vão se encontrar, nesse ponto eu vou somar a amplitude deles dois, tá? Numericamente mesmo, bem simples. E aí os pulsos continuam a se mover logo depois de se encontrar. Eles não vão se unir para sempre, não, tá? Então, esse aqui é um exemplo de interferência construtiva. Do outro lado aqui, nós temos um exemplo de interferência destrutiva. Na hora de se encontrar, as duas ondas vão se subtrair, porque elas possuem uma fase invertida. Ó. Enquanto um pulso está viajando com um vale, o outro pulso está viajando com uma crista. E aí o pulso resultante vai ser isso, tá? Eu consigo, por exemplo, fazer com isso, se eu souber, isso com ondas sonoras, né? Se eu souber o volume, a frequência, se eu souber a onda sonora que está chegando, por exemplo, no fone de ouvido, eu consigo configurar esse fone de ouvido para gerar um pulso inverso a esse e aí acabar com o som, né? Então, já existe no mercado aí alguns tipos de fones de ouvido, de headphones que tem uma tecnologia de supressão de ruídos, né, de cancelamento de ruído, que ele justamente, o fone ele tem um software que ele vê qual é o tipo de onda que está chegando e aí gera ondas para anular, para causar interferência destrutiva nessas ondas que estão chegando, e aí a pessoa não escuta nada, né? Em duas dimensões, né, em ondas bidimensionais, eu também vou ter interferência, tá? Aqui nessa imagem, não sei se dá para ver direito, os pontos em branco, onde as ondas se encontram, eu estou tendo interferência construtiva, e os pontos em preto, né, mais escuros, eu vou ter a interferência destrutiva. Nessa outra imagem aqui dá para ver mais claro, ó,
Aqui eu vou ter a interferência destrutiva, tá? Deixa eu até riscar aqui para ficar mais claro. Aqui eu estou tendo interferência destrutiva, ó. Tá? Repare que está meio que anulando, né, o som. Agora, aqui no meio, eu vou ter interferência construtiva. Tá? Você pode ver que está até mais intenso aqui a onda, né? Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, tá. A interferência ela é muito importante também, por exemplo, em alguns sistemas de cancelamento de sinal. Eu já falei da supressão de ruídos, mas nos presídios também, vocês já ouviram falar que no presídio eles têm aquelas torres para cancelar o sinal de celular, né? Que de vez em quando não funciona, né? Mas, em tese, se a pessoa tem a tecnologia apropriada, funcionaria. Funciona desse princípio, funciona, né, com esse princípio também, tá? Eu tenho lá uma torre que capta mais ou menos o sinal do celular e aí emite ondas com o mesmo sinal, né, com a mesma frequência, com as mesmas características, só que de maneira inversa, né, com a fase invertida, justamente para anular essas ondas e o preso lá que está dentro da cadeia não conseguir efetuar uma ligação mesmo se ele tiver um celular, né? E aí, com a difração, nós temos um experimento muito importante, que foi esse cara aqui, ó, um físico médico e egiptólogo inglês, Thomas Young, né? Esse Young, ele é conhecido como o último homem que sabia de tudo. O cara contribuiu para diversas áreas, contribuiu para a medicina, ele foi um dos primeiros caras a estudar a circulação do sangue no nosso corpo. O cara ajudou a traduzir mais de 400 hieróglifos egípcios. Ele era físico também, fez contribuições para matemática, para química. O cara era bom, ele sabia um monte de coisa sobre tudo. Por isso que falaram que ele era o homem que sabia tudo, né? Ele fez um experimento que é conhecido como experimento de dupla fenda. E por que esse experimento é tão famoso? Porque até esse experimento, o cara que tinha a propriedade de conhecimento da luz, na verdade, era o Newton. O Newton ele tinha publicado em 1600 e bolinha um livro chamado Ótica, onde ele relatava uma série de experimentos que ele tinha feito no laboratório dele com a luz. E aí ele chegou à conclusão que a luz ela era de natureza corpuscular, ou seja, ela era feita por partículas que se propagavam, tá? Só que aí veio Young e provou que a luz sofria difração. Estão vendo o problema? Mas difração não é um fenômeno ondulatório? Como é que um corpo, uma partícula, está sofrendo fenômenos que só são capazes de sofrer por ondas? Né? Então o Young ele provou, tem uma prova cabal com esse experimento, de que a luz se comporta como uma onda, ou seja, a luz é uma onda também. Tá? Por isso que ele ficou tão famoso. Como é que ele fez esse experimento? Colocou uma fonte de luz, duas fendas e um antipar aqui no final. E aí ele viu que com essas duas fendas a luz ela difratava e também sofria interferência. Repara aqui onde está mais escuro. São padrões de interferência destrutiva. Onde está mais claro aqui, eu tenho padrões de interferência construtiva. E aí com isso ele conseguiu provar que a luz era um tipo de onda, né? E aí conseguiu até dar características para essa onda. E ele até chegou numa equação, essa equação aqui não é tão importante para a gente agora, tá? Que você consegue calcular qual é o comprimento de onda da luz, sabendo algumas medidas aqui, algumas distâncias entre as fendas, por exemplo, e entre a fenda e o antiparo, e as franjas, né, de interferência construtiva e destrutiva. Sabendo isso, eu consigo descobrir qual é o comprimento de onda da luz. Então isso foi muito importante, porque além de dar uma prova visual, ele também deu uma prova matemática de que a luz era uma onda. Tá? Estamos terminando já nosso penúltimo fenômeno ondulatório, é a ressonância. Tá? É um fenômeno físico que acontece quando um sistema ele vai receber energia por meio de excitações de frequência igual às suas frequências naturais de vibração. O que acontece aqui? Nós partimos do princípio que todas as moléculas vibram, mesmo os corpos sólidos, né? Mesmo um líquido também, ou até um gás, tudo está em constante movimento. O que vai mudar de um estado da matéria para o outro, né? Do sólido, do líquido para o gasoso, é a agitação desse movimento, né? Partículas sólidas, né? Corpos sólidos, como por exemplo uma pessoa, uma roupa, um computador, eles vão vibrar, vão se mexer, só que bem pouquinho, imperceptível para a gente a olho nu.
líquidos vão vibrar com uma certa liberdade maior, e aí os gases vão vibrar livremente. O que acontece? Se eles vão vibrar, se eles vão oscilar, eles vão se comportar como ondas. E aí eles vão oscilar com uma certa frequência. Essa frequência de vibração, ela é chamada de frequência natural. Se eu pego e incido ondas nesse corpo e essas ondas possuem a mesma frequência que a frequência natural do corpo, esse corpo ele vai ganhar, absorver bastante energia dessa onda. E aí ele vai começar a vibrar com uma amplitude cada vez maior, tá? Então, uma onda fornecer energia para outra, isso vai causar com que a amplitude dessa onda aumente, tá? E esse fenômeno ele é muito importante, por exemplo, para a construção civil. Teve um acidente que ocorreu ali ó, em 1940, numa ponte lá em Tacoma Narrows, nos Estados Unidos. Que acontece? Era uma ponte entre dois vales, tá, sobre um rio, e aí os engenheiros projetaram essa ponte, só que eles não levaram em consideração o vento que passava nesse lugar. E aí o que acontece? Esse vento, num certo dia, começou a vibrar justamente com a mesma frequência natural de vibração do concreto que compunha lá essa ponte. Essa ponte começou a ganhar energia, o concreto começou a ganhar energia e aumentou a sua vibração. Então esses GIFs aqui embaixo são filmagens reais da ponte. Isso aqui pode parecer que é uma ponte de borracha ou um elástico, mas não. É concreto duro, que a gente vive com um teto de concreto sobre a nossa cabeça. É o mesmo concreto, tá? Ficou mais ou menos vibrando assim em 1 hora, até que a ponte não aguentou, né? Os materiais lá não aguentaram e cederam e quebraram, tá? Então esse é um fenômeno muito importante. Existem algumas aplicações tecnológicas com o fenômeno da ressonância. Quando você está lá no rádio, você sintoniza uma estação de rádio, essa sintonização ela ocorre justamente porque você está colocando o rádio para receber frequências iguais à frequência de vibração das ondas de rádio. Tá? Mesma coisa acontece com a TV. Quando você liga num canal de TV, aquele canal ele está recebendo ondas com a mesma frequência que estão sendo emitidas por um satélite lá ou pela antena de TV, ok? E isso vale também para tudo quanto é tipo de dispositivo que funciona sem fio, né? Então, internet Wi-Fi, Bluetooth, tecnologias de infravermelho também, beleza? E aí o nosso último fenômeno é a polarização, tá? Polarização vai ser um fenômeno que só vai acontecer com ondas transversais, tá? Então a luz pode sofrer polarização, só que o som não pode sofrer polarização, tá? O que acontece? Essas ondas, elas podem vibrar em várias direções. A polarização acontece quando eu pego e forço uma onda a vibrar em apenas uma direção, tá? E aí eu vou utilizar um instrumento chamado de polarizador para isso. Então aqui nós temos uma imagem ilustrativa. E onde é que eu consigo ver isso? Você já foi na ótica e lá te ofereceram uma lente de óculos antirreflexo, né? A lente de óculos antirreflexo, ela justamente funciona porque ela é uma lente que polariza a luz. Como ela polariza a luz, ela evita que a luz seja refletida, e aí quando você tire fotos e tudo mais do seu óculos, evite aquele reflexo chato, né? Que às vezes tampa os seus olhos. Então, fachada de prédio tem muito. Tem na internet esse truquezinho aqui para você poder utilizar o computador ou o celular em segredo, né, sem que ninguém veja a sua tela. Basicamente, ele tira aqui uma película que tem na tela do computador que justamente polariza a luz que sai do computador, né, do monitor do computador. E aí ele constrói um óculos com isso. Tá? Isso dá para fazer em celular também, mas eu não recomendo não. Porque se você perder o óculos, né, como é que você vai enxergar depois? Mas a polarização é muito importante nesses quesitos, né, das lentes anti-reflexo, as fachadas de prédio, vitrines, por exemplo, de lojas, usam muito vidro polarizado para não refletir, né, porque às vezes a pessoa está batendo sol, né, e você quer ver dentro da loja pela vitrine, e aí tem aquele reflexo chato, né? Então a polarização ela serve justamente para isso. Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Me estendi um pouco, mas é isso aí. Na próxima semana, a gente vai ver mais algumas coisas, beleza? Sobre ondas. Tchau, tchau. Até mais.